Agradeço ao pastor Davi, pastor, pelo privilégio de poder estar falando nessa abertura do mês da família em nossa igreja. Josué 24, versos 14 e 15. Seu boletim tem só o verso 15, mas leremos o 14 e o 15. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito. Repetindo, irmãos. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Pai bendito, Tu é a palavra, Deus, que está diante de nós neste momento. Teu é o povo e Tuas são as famílias, Deus, que se reúnem neste lugar e nas casas para Te prestar culto. Teu é o servo, Deus, que fala contigo neste momento. Peço-te, Pai, que em nome de Jesus, Tu fales ao nosso coração por meio da Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero confessar para vocês que falar sobre família é um negócio complicado, é difícil falar sobre família, não é fácil. Vai ver que algum marido que saiu aborrecido com a esposa, ou a esposa com o marido aqui já pensou, lá vem agora o corretivo do púlpito, né? Você vai ver o que vai acontecer. Família é um negócio tão complicado que eu estava aqui enquanto cultuando ao Senhor, me lembrei de um negócio que inventaram chamado culto doméstico, que para nós lá em casa, pai, mãe, 4 irmãos, num apartamento de 2 quartos, com sol de 40 graus do Rio de Janeiro, por si só o ambiente já era um ambiente propício a conflito, e aí a mamãe, como crente que era, porque meu pai não era convertido ainda, demorou 20 anos para se converter, mamãe nos reunia e dizia assim, agora é a hora do culto doméstico. Não é assim, agora é a hora do culto doméstico. Culto doméstico. Então o culto para nós tomava aquele caráter de algo profundamente sério. Só que nós 4 crianças, quando iniciava o culto e quando acontecia do papai estar presente, mesmo não crente, de vez em quando ele participava, distribuíamos a caixinha de promessas. Quantos se lembram aqui de caixinha de promessa? Aqueles versinhos bíblicos que tirava ali, e alguns, enquanto não saísse um que lhe fosse conveniente, não parava de tirar, não é? Esse aqui não serviu, não foi bom, esse aqui foi duro. Saibam os irmãos que, quando o papai estava presente, era difícil para nós crianças não resistirmos à vontade de sorrir, porque papai, sempre que ele tirava um verso, como dizia naquele momento, era paulada na cabeça, e nós, das crianças, começávamos a rir, e a rir, e a rir, e aquele culto acabava, era numa confusão, meus irmãos. Porque família é um negócio complicado. E, independentemente do tempo, a Isane estava presente, está ali, ela que não me deixa mentir, fomos, coisa de uns 5 anos atrás, estou falando há 5 anos atrás, fomos fazer o culto doméstico, agora com o papai crente já, mas ali fazendo o culto doméstico, bateu na gente uma lembrança daqueles tempos passados, mas nós começamos a rir, meus irmãos, começamos a rir, e lembrando desse fato, e mamãe reencarnou a sua mãe do passado, aquela mãe zelosa do passado, e passou um sermão na gente. Hora do sério é sério. Aí eu falei, olha só, voltou. Aí nós rimos mais ainda, Mas pude dizer para ela, mãe, valeu a pena aqueles cultos domésticos, olha só, eu virei pastor, teu outro filho aí também está estudando para ser pastor, então tudo aquilo valeu a pena. Mas família, meus irmãos, de fato, é um grande desafio. Quando penso em falar sobre este tema, e principalmente sobre estas palavras de Josué, é importante nós entendermos que ele já estava no final da sua vida, ele reúne então o povo, dá as últimas instruções e diz assim, olha, o mais importante que vocês precisam fazer é servir ao Senhor.
Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade, com fidelidade. Deitem fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E aí ele diz, conforme ouvimos aqui, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses dos amorreus, a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, além dos amorreus, ou então os amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ouvimos esta expressão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu sei que aqueles irmãos que ainda não têm este privilégio de terem toda a família servindo ao Senhor, para muitos, este é um verso que traz tristeza. E assim eu me lembrava do meu pai, nós oramos 20 anos por ele, meu pai ainda não é crente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, me trazia tristeza. Mas insistimos em oração, e esta é a primeira declaração, queridos, aqui nesta manhã, porque esta é uma palavra de estímulo, de força, de ânimo para as famílias neste momento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sem dúvida alguma, esta é uma declaração que muito gostariam de fazer aqui, mas para amenizar seu coração, não desista, querido. Continue intercedendo. Uma outra colocação importante que eu gostaria de fazer, que às vezes nós nos esquecemos quando olhamos para a nossa família, é que não existe uma família perfeita, queridos. Pode ter família ajustada e família desajustada, mas mesmo as famílias ajustadas têm problemas, têm dificuldades. E outra coisa importante que nós precisamos nos lembrar neste momento, para nos livrarmos de certos pesos e certas culpas, é que não existe na Bíblia, não encontro na Bíblia, pelo menos eu não encontrei até hoje, uma família que pudesse ser para mim e para você um referencial de perfeição. Nós não temos, muito pelo contrário. A primeira família na Bíblia que enfrentou uma grande crise foi a família de Adão e Eva. Além da desobediência do casal, que promoveu a queda da humanidade, surgiu uma crise entre os filhos, Caim e Abel. Caim permitiu que o seu coração se enchesse de ciúme e de inveja, sentimentos profundamente destrutivos em qualquer tempo, incluindo a nossa família hoje, mas tomado pelo ciúme e pela inveja, este sentimento levou Caim a assassinar o seu irmão Abel, e é importante lembrarmos que este casal falava com Deus face a face, conversava com o Senhor. A família de Abraão, por exemplo, queridos, também enfrentou uma grande crise entre Sara e Agar. Com os ciúmes do filho que Abraão teve com Agar, Abraão foi obrigado por Sara a mandar seu filho embora, e este fato lhe causou grande sofrimento. E pensarmos na família de Jacó, meus irmãos, houve um sério problema de relacionamento entre os irmãos ali. José era o objeto de ciúme e de inveja, o que nos leva a pensar que nós precisamos ter cuidado com as preferências que nós temos dentro de casa. Os seus irmãos se revoltaram com Jacó pela preferência que ele nutria por José e venderam José como escravo, quase que tiraram a vida também do seu irmão José naquele contexto. Nós poderíamos ainda mencionar a família de Ana, e seu sofrimento com Penina, que constantemente a humilhava, porque ela era estéril. Que relacionamento difícil foi aquele, porque Sara resolveu dar uma ajudinha a Deus e pegou sua concubina para se deitar com Abraão. Então, eles, tendo aquele filho foi motivo depois de grande dificuldade entre eles, e Abraão teve que despachar o seu filho embora com a sua mãe Agar, e este caso lhe trouxe grande sofrimento, queridos, grande sofrimento. E o que poderíamos falar ainda a respeito da casa de Davi, a casa de Davi, que inclui no histórico familiar de tantos problemas, incesto, assassinato, traição e morte. É a história das famílias, queridos, que muitas vezes é a história da nossa família, e quem sabe alguns aqui experimentando isto hoje, nesta manhã. E um detalhe importante, meus irmãos,
Queridos filhos, queridos irmãos, papais, mamães, ouça isto: mesmo as famílias mais tementes a Deus, e nas famílias tementes a Deus, elas estão sujeitas a passar por alguns infortúnios nesta vida: divórcio, perdas, traição, desemprego, crise entre irmãos. E talvez aqui saibam muito bem sobre o que está sendo dito nesta hora, por experiência própria. Mas é interessante nós percebermos, meus amados, que as crises da família do passado e as crises da família do presente não impedirão que o propósito de Deus seja cumprido na minha vida, na sua vida e na vida da nossa família. Interessante percebermos que no desfile que foi feito aqui, desses personagens bíblicos com problemas familiares, no final da vida, no final da história, tudo se encaixou perfeitamente dentro do plano de Deus. E eu ouso dizer aqui nesta manhã para você, meu irmão, minha irmã, papai, mamãe, familiar, filhos, o propósito de Deus se cumprirá na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Essas dificuldades não impedirão que o plano de Deus, que é de preservação da família, ele venha a se degradar e a se perder profundamente. Agora vamos entender um pouquinho, porque nós chegamos neste tempo e tantas crises familiares. Encontrei um artigo muito interessante, gostaria de mencionar algumas coisas aqui para os irmãos. Porque chegamos a este ponto, nada acontece por acaso, tudo isso é um processo. Porque no início do século XIX até os dias de hoje, houve grandes modificações na família. A sociedade moderna caracteriza-se por grandes mudanças nos campos da economia, da política e da cultura, afetando significativamente toda a existência pessoal e social. E estas mudanças repercutem fortemente na vida familiar, desde o modelo de formação até o provedor de sustento, entre outros aspectos. Podemos dizer, conforme estudamos e aprendemos na escola, que na sociedade burguesa a formação familiar era ligada pelos laços sanguíneos e a habitação em comum se limitava ao pai, mãe e filhos. O pai era o provedor do sustento e a mãe tinha como obrigação os cuidados domésticos com os filhos. Desta forma, a esposa devia obediência irrestrita ao seu provedor. E esse modelo de formação familiar era conhecido como patriarcal. E nessa época o casamento era ligado aos negócios e tido como união eterna. Mas, conforme estudamos e conforme acompanhamos, com todas as mudanças na sociedade, esse modelo já ganhou outros contornos. Diversas necessidades levaram a mulher a se introduzir no mercado de trabalho, o que fez com que se tornasse peça importante no provimento financeiro da família, não sendo raros os casos em que a mulher é a única provedora. É dupla jornada, jornada profissional e jornada dentro da própria casa. Esse modelo de formação familiar era conhecido como patriarcal. Com todas as mudanças, então, já ganhou outros contornos. Tal fato, por sua vez, promovendo o afastamento precoce dos filhos do convívio familiar, fazendo com que dividiam o compromisso de educar com a escola. Nós observamos isto neste tempo, meus irmãos, muitos pais, não tendo o tempo necessário para cuidar dos filhos, estão delegando para as escolas esta educação que precisaria e que precisa ser exercida dentro de casa. Ouvi, há tempos atrás, um diretor de escola que veio falar comigo e, numa conversa, ele disse assim: pastor, tem pais e mães que chegam aqui e entregam o filho e dizem assim: façam o que você quiser com eles, porque nós não aguentamos mais. É um retrato da sociedade, da família que nós estamos vivendo hoje. É grande também, queridos, é grande o número de mães solteiras, mães viúvas ou separadas que comandam a família. Não é diferente com pais que muitas vezes estão à frente de suas famílias sem a ajuda de uma companheira. E outros aspectos culturais também de comportamentos, diz o artigo, esses aspectos ligados à família também mudaram.
Hoje em dia, nós não podemos mais falar da família brasileira de um modo geral, pois existem vários tipos de formação familiar coexistindo em nossa sociedade, tendo cada uma delas as suas características. E um detalhe agora, queridos, do artigo, e não mais seguindo os padrões antigos. Nos nossos dias, existem as famílias de pais separados, famílias chefiadas por mulheres, famílias chefiadas por homens sem a companheira, a família homossexual e a família nuclear formada de pai, mães e filhos, mas não segundo os padrões éticos e morais de antigamente. Com toda essa diversidade, meus irmãos, com todas essas mudanças na sociedade, nós como igreja, obviamente, também estamos sendo afetados por este novo tempo, ou pelos tempos que nós temos vivenciado. Nós podemos citar algumas características que as famílias atuais vêm apresentando. Observem, mudanças. A diminuição no número de membros. São muitos os casais que estão optando por não terem filhos, por uma série de fatores. A diminuição de casamentos religiosos. Em muitos lugares não há mais a celebração do casamento com a presença de um sacerdote religioso. As pessoas estão retirando Deus, a bênção de Deus sobre o lar, sobre o casamento, sobre a família. E uma outra característica que se manifesta de maneira importante neste tempo para nós pensarmos, diante deste desafio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o aumento de número de divórcios, queridos, que tem chamado a atenção nos últimos anos. Segundo dados do IBGE, em 2023 no Brasil, foram contabilizados 1 milhão de divórcios extraconjugais, aqueles realizados por meio de serviços de cartório, sem a necessidade de um processo na justiça. Diz o artigo concluindo, desta forma, nós podemos afirmar que, apesar de todas as mudanças que aconteceram ao longo desses anos na instituição família, o fato dela não se basear mais no casamento típico e religioso é a mais marcante de todas. E o Código Civil já fez mudanças em relação à união dos casais, entre outras mudanças. Este é o nosso tempo, queridos. Este é o tempo que nós vivenciamos e certamente alguns aqui ou foram vítimas de um desses processos ou estão exatamente no meio deste processo. Crise na família. Esta realidade, queridos, torna esta palavra de Josué profundamente relevante para nós hoje. Escolhei hoje a quem sirvais. Nós precisamos hoje, queridos, nesta manhã, esta é uma manhã de decisão, decidir como famílias, precisamos decidir como famílias, servir ao Senhor hoje, neste tempo, neste mundo de valores tão invertidos, onde a verdade é relativa e a permissividade toma conta da vida da nossa sociedade, queridos. Nós precisamos hoje, nesta manhã, e eu creio Deus nos trouxe aqui também para isso, precisamos tomar a decisão de continuar servindo ao Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Precisamos deitar fora os deuses que os nossos pais adoraram no contexto de Josué, mas precisamos deitar fora, queridos, todos os deuses que podem ser representados por valores que nós estamos permitindo dentro da nossa casa. O que nós precisamos fazer? Diante da realidade do seu tempo, Josué então fez aquele grande desafio. Deitem fora os falsos deuses, sirvam ao Senhor com integridade, sirvam ao Senhor de coração. Porém, eu e a minha casa, eu já tomei esta decisão, diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Tome esta decisão hoje, queridos. No que depender de mim, as coisas serão diferentes. Foi o que disse Josué. No que depender de mim, independentemente da família estar sendo massacrada, bombardeada por valores distantes da vontade de Deus, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E eu gostaria agora, meus amados, de maneira muito prática,
apresentar alguns caminhos e algumas sugestões, porque não existe uma receita para a família feliz. Não existe receita para a família perfeita. Não existe uma receita que pode te dar a garantir que se você fizer isso, tudo vai dar certo, porque às vezes, mesmo quando fazemos tudo certo, as coisas dão errado, como já foi mencionado aqui. Às vezes bate um infortúnio à nossa porta e nós ficamos perguntando: Senhor, por quê? Por que comigo? Por que com a minha família? Amados, nós estamos neste mundo e no mundo nós temos aflições, mas o Senhor está conosco todos os dias, todos os dias. E Ele nos ajuda a enfrentarmos e a vencermos esses desafios. Mas eu gostaria de apresentar aqui, rapidamente, uma lista de 50 sugestões. Eu sei que você não vai poder anotar, mas certamente ela fala ao seu coração e ela há de tocar no seu coração, porque quando a inspiração vem, a gente precisa de fato estar atentos àquilo que está sendo dito. E ouvir esta explanação dessas sugestões, e quero replicar aqui neste momento. Observe que Josué disse assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se depender de mim, se depender de você, se depender de mim, primeiro, a minha família será melhor e mais feliz. Eu vou dedicar mais tempo à minha família, incluirei um tempo na minha agenda para a minha família. Mesmo, queridos, neste mundo corrido, nós precisamos de ter um tempo para a nossa família. 2, se depender de mim, a minha casa será o melhor lugar para eu estar. Que privilégio termos um lugar onde reclinar a cabeça, e este lugar precisa ser um lugar de paz. Se depender de mim. 3, se depender de mim, eu vou me desconectar um pouco dos aparelhos eletrônicos para cuidar da minha família. 4, se depender de mim, atenção galera, adolescentes, jovens principalmente, e alguns maridos também, se depender de mim, o meu quarto vai ficar mais organizado, para que a minha casa fique pronta para receber uma visita de surpresa. Eu tenho um filho adolescente, eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Se depender de mim, meninos e meninas, prestem atenção, eu não vou brigar com os meus pais. Se depender de mim, 6, eu vou trabalhar para que o clima na minha casa seja melhor. Querido, isso depende de mim, isso depende de você, isso depende de cada um de nós. Se depender de mim, eu vou trabalhar para que o clima seja melhor. 7, se depender de mim, eu serei mais educado em casa. Porque nós somos tão educados na rua e às vezes tão mal educados dentro de casa. 8, se depender de mim, serei uma pessoa mais alegre e festiva na minha casa. 9, se depender de mim, serei menos ranzinza dentro de casa. Sabe o que é uma pessoa ranzinza dentro de casa? É horrível, né, meus irmãos? Eu conheci uma pessoa que era assim, mas não era da minha casa, não, era na casa dos outros, viu? Tá? Se depender de mim, eu serei menos ranzinza. Se depender de mim, eu serei uma pessoa mais otimista. Esse é o 10. Tem tanta gente negativa, impressionante, e às vezes está dentro de casa, bota a família para baixo. Pai, que sol maravilhoso, mas está um calor insuportável. Pai, vamos para a piscina, hoje eu não tenho tempo, aquilo lá vai queimar a pele. Pai, vamos sair para passear, não temos recurso, o dinheiro acabou. Meus amados, é muito pessimismo, precisamos, na nossa casa, sermos mais otimistas. 11, se depender de mim, serei uma pessoa de comunicação mais fácil. Tem gente que é dura no trato, queridos. Tem gente que é dura no trato, fala palavras duras, quando abre a boca, machuca. Agora no 12, se depender de mim, eu quero que as pessoas sejam edificadas pelas minhas palavras. A palavra boa, dita ao seu tempo, que alegria que traz, queridos, que segurança que traz no lar, para a família, para os filhos. Se depender de mim, eu quero que a minha língua seja medicina para a alma e leve cura para as pessoas que me ouvem. 14, se depender de mim, eu não verei a vida de óculos escuros, pois as pessoas pessimistas, elas agigantam os problemas. Se depender de mim,
eu serei uma pessoa animada com a vida. Se depender de mim, não serei como os espias de Israel. E a terra é muito boa, mas não é para nós. Tem gigantes lá naquela terra. Pare de ver gigantes em tudo, meu irmão. Tente minimizar os problemas e resolvê-los e não aumentar a cada dia mais e mais. Se depender de mim, eu serei movido pela fé e não pelos meus sentimentos. Se depender de mim, eu não serei rancoroso e não guardarei mágoas. Se depender de mim, eu vou espremer o pus da amargura e perdoarei os que me ofenderam. Se depender de mim, eu não vou dar o troco. Eu pagarei o mal com o bem. Quanta gente doente, meus irmãos, por causa da amargura, trazendo pendência do passado. Tem gente que não sabe zerar a conta, como uma senhora que eu conversei numa das igrejas que eu fui pastor. Aquela irmã começou a contar o seu drama, a sua vida, o seu problema que ela teve no casamento muito sério, e ela falava com tanto vigor, com tanta força, com tanto sofrimento, com lágrimas correndo nos olhos, que eu pensei que aquilo tivesse ocorrido há um mês, e perguntei, quanto tempo assim isso aconteceu com a senhora? Isso já tem 12 anos, pastor, 12 anos. Os problemas precisam ser tratados, queridos, as feridas precisam ser cuidadas, porque não se pode carregar isso para a vida toda, queridos, não pode. Se depender de mim, eu tomo a decisão de perdoar. Se depender de mim, eu serei menos melindroso e menos arredio. Já viu? É como aquele membro de família que parece aquela plantinha dormideira. Se tocou, ela se encolhe todinho, tornando difícil a comunicação. Se depender de mim, eu serei mais confiante em Deus. Se depender de mim, tratarei melhor o meu cônjuge. Se depender de mim, serei mais bondoso no trato com a minha família. Se depender de mim, serei um bálsamo, um amigo, um intercessor do meu cônjuge e dos meus filhos. Se depender de mim, eu serei um aliviador de tensões para que a vida seja melhor. Se depender de mim, eu farei tudo. Se depender de mim, eu serei mais amável com as pessoas da minha casa. Se depender de mim, eu farei tudo para que a vida seja melhor para as pessoas que moram comigo. Se depender de mim, eu valorizarei as pequenas coisas. E aqui eu me pego, neste exemplo, em dificuldade, porque confesso que eu tenho negligenciado isso. Pequenas coisas, como levar uma flor para casa. Quanto tempo a mulher aqui não recebeu uma flor, inclusive a minha, agora que isso está vindo aqui à mente, né? Quanto tempo, né? Custa alguma coisa? Como é bom comprar um presente e levar, mesmo fora dos aniversários, né? Se depender de mim, eu tratarei os meus pais com mais honra. Se depender de mim, atenção, meninos e meninas, porque isso traz muito problema para nós, para que haja paz dentro do lar, harmonia dentro do lar. Se depender de mim, eu não deixarei meus pais preocupados. Informarei a hora de chegar em casa, darei uma satisfação quando eu for atrasar. Se depender de mim, eu conversarei mais com os meus pais. E atenção, pais, preste atenção quando os filhos estiverem falando. Como tem sido comum ver pessoas conversando e ao mesmo tempo cuidando do seu celular. Pai e mãe precisam olhar olho no olho com o seu filho. Precisa dar atenção, meus amados. Se depender de mim, a minha família será mais amorosa. Se depender de mim, eu vou restabelecer o lugar central da mesa. A mesa, queridos, é um lugar e é um emblema de comunhão na casa. Percebam que na mesa ninguém fica olhando um na nuca do outro, mas fica olhando olho no olho. E a mesa é este lugar, queridos. É um lugar de repartir os problemas e de repartir também as alegrias. E agora uma coisa importantíssima aqui, olha só. Já é o 36, já estamos caminhando para o final. Se depender de mim, eu refletirei dentro da minha casa um semblante diferente. A minha casa tem a minha cara. Já parou para pensar nisso?
Como é que é a sua casa, queridos? Como é que é o ambiente dentro da sua casa? Segundo a sugestão aqui, ela é a nossa cara, é a nossa cara. Eu ouvi até semana passada uma expressão tão interessante, alguém disse assim, está vendo? Aquela mulher ali, olha, ela é mal amada, alguém falou isso. Vê só a cara dela, o marido não dá atenção para essa mulher. Foi o que alguém disse. E eu fiquei pensando nisso, né? Que, quem sabe, o semblante da esposa possa refletir a bondade do marido dentro da nossa própria casa. Nós precisamos refletir, queridos, aquilo que nós somos, a alegria e a paz. Se depender de mim, amarei mais o meu cônjuge. Se depender de mim, farei mais declaração de amor. Eu te amo, filho. Eu te amo, marido. Eu te amo, mulher. Se depender de mim, eu priorizarei mais os relacionamentos do que as coisas. Se depender de mim, serei mais presente e mais amigo. Se depender de mim, eu serei mais prestativo e meigo dentro de casa. Se depender de mim, andarei mais com Deus. Se depender de mim, buscarei o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Se depender de mim, assumirei mais compromisso com o meu Deus. Se depender de mim, eu farei mais faxina no meu coração e na minha casa das coisas impuras. Atenção, irmãos, eu eliminarei a pornografia da minha casa. Se depender de mim, orarei mais pela minha família. Se depender de mim, procurarei sempre fazer parte da solução e não dos problemas. Se depender de mim, eu honrarei mais as minhas palavras. Se depender de mim, procurarei ser mais fiel. Se depender de mim, terei uma vida pura. Atenção, embaixadores, se depender de mim, terei uma vida pura. Direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros. A cultura popular está a nos ensinar, queridos, algumas questões interessantes que a gente pode aplicar e aplicamos aqui neste momento. É como a história do homem, e eu já trabalhei com pessoas assim, rapaz, trate melhor a sua esposa. Não, é desse jeito mesmo, é dessa forma mesmo. Eu sou machista, eu me garanto. Ouvi exatamente isso, eu me garanto. Esse homem que disse eu me garanto um dia, por causa da sua grosseria e da forma sempre tão desprezível com que ele tratava a sua esposa, ela cansou e mandou esse homem embora. E quando ele foi embora, ele virou um caco. Lembrando que diz a música popular, e é bom nós aprendermos as lições, que ela diz assim: acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Tanta coisa muda nesta hora, e o mais valente dos homens chora. Ele diz que faz e acontece, que não tem medo de nada, levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada, mas quando ela diz que vai embora, a montanha se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança. Atenção, homens, cuidado, queridos. Um dia ela pode cansar. Um dia ela pode cansar. Quero concluir, queridos, esta reflexão desta manhã. E assim, orientado pelo Senhor para trazer desta forma, querido, dinâmica. Nada de ficarmos arrasados e tristes porque o nosso relacionamento familiar não está bem. Há esperança, há esperança. Com toda a nossa fé, com toda a nossa força, naquilo que depender de nós, façamos aquilo que precisa ser feito. E se alguma coisa der errado, querido, na caminhada, continue praticando o que é certo. Faça o que é certo e direito, porque fazendo o que é certo, no final, as coisas darão certo. Nunca deixe de orar pela conversão dos seus familiares. Se você aqui já cansou, ele não vai orar, não vai se converter, não tem jeito. Eu digo para os irmãos que fui convidado para fazer uma visita para um homem, num estado terminal, e a sua filha disse para mim: pastor, por favor, vá lá, vai conversar com o papai, ele está partindo para a eternidade. Eu queria tanto que ele se convertesse aos pés de Jesus. E fui lá, cheguei lá, o homem estava inconsciente, entubado, e fiz uma oração primeiro comigo, e disse: Senhor, que esse homem possa
no íntimo do seu coração, receber esta mensagem que eu trarei agora. E ali, irmãos, com aquele homem em coma, aparentemente sem ter nenhum tipo de consciência, eu falei para ele sobre Jesus e disse que ele precisava entregar a sua vida a Jesus e que ele deveria repetir no íntimo do seu coração, lá no seu interior, aquela oração de confissão. Eu fiz a oração de confissão e quando terminei aquela oração, queridos, imediatamente o equipamento de som ali dos aparelhos começou a tocar, pi, 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 e eu olhei no meu coração, me veio uma convicção muito, muito forte, de que aquele homem havia tido uma experiência com Jesus, mas guardei comigo aquilo. Não me foi dada nenhuma divina revelação, mas eu tive uma plena convicção de que mesmo inconsciente, o Espírito Santo de Deus foi lá e alcançou aquele coração. E depois contei isso para a filha e disse, olha, eu fui lá e aconteceu isso, isso e isso. Eu não posso afirmar para você que ele foi salvo, não, mas eu tenho uma convicção plena no meu coração de que o Espírito Santo o alcançou. Aí ela disse para mim em lágrimas, meus irmãos, pastor, então ele aceitou mesmo, sabe por quê? Nos últimos 30 anos, foi esta palavra, não houve um dia em que eu tivesse deixado de orar pelo papai. Não houve um dia que eu me esquecesse de interceder por ele para que ele entregasse sua vida a Jesus. Pega esta ilustração, querido, essa experiência. Não desista de orar pela sua família. No que depender de você, continue clamando ao Senhor. No que depender de você, procure fazer as coisas melhorarem. No que depender de você, busque o Senhor de todo o coração, porque aquele filho há de voltar para casa. Porque aquele filho, queridos, ainda que você não veja isso, como resultado das suas orações, um dia certamente ele será tocado, como já vi também essa história em tantas outras experiências que já podemos vivenciar nesta vida. Portanto, meus amados, que nós saiamos desta casa de oração, desta casa de Deus, onde aqui nós somos uma família, a família de Deus, dispostos a refazer a nossa aliança com o Senhor. Se o seu lar está em ruínas, querido, olha, ele também não é diferente de muitos lares que estão por aí, mas este não é o lar que você precisa viver nele, há esperança. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe.